o campo da esquerda está chamando manifestações agora para este domingo, sem inverter a pauta. A direita e a extrema-direita já estão invertendo a pauta e jogando para frente. Então, me parece que o 6 de abril ele não é uma avaliação do 6 de abril em si, ele é a avaliação de um novo rumo de manifestações de rua por mostrar capacidade eleitoral em vistas a 2026. Me parece já quase dizendo um pouco, eles já estão numa página 2 e a gente o campo da esquerda já está reagindo à página 1. Eu coloco a gente porque estou dizendo aí eu vou discordar, mas antes eu queria mandar um beijo especial para o Fernando, que falou que eu vou gaguejar em triplo, que eu estou apavorada, que o Pedro sensato me deixa muito amedrontada. Um beijo para você, Fernando. Eu realmente, olha, eu durmo ensaboada de medo do Pedro. O Pedro sabe o tanto que eu fico amedrontada e tudo mais. Um beijão para você. É o seguinte, sabe por que eu acho que a esquerda não está necessariamente um passo atrás? O nosso querido Bruno Vanderlei Reis esteve aqui a semana passada e ele falou uma frase que eu achei muito fantástica, que é: toda vez que a gente olha para um político muito experiente e fala, meu Deus, que burrice que esse cara está fazendo, a gente precisa respirar fundo e falar assim, não, talvez eu é que não esteja entendendo, porque essa gente é profissional e sabe bem o que está fazendo. E eu hoje estava lendo os jornais, né, para tentar me preparar aqui para falar para o Fernando as coisas que eu penso, sem gaguejar, mas às vezes não consigo, eu gaguejo mesmo. O Lula levou para a comitiva dele no Japão o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre e muito, assim, como quem não quer nada, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco na mesma comitiva, no mesmo avião, né? Aí, eu falei, já tinha notado isso antes, né? Por que o Lula está levando o Lira e o Pacheco para o Japão? E aí eu lembrei que tem um voo de 12, 15 horas de ida e um voo de 12, 15 horas de volta, no mínimo, tirando as escalas e tudo mais. O Lula estava sendo cobrado de ter deixado a articulação política de lado, aí ele foi lá e botou a Glaze, mas me parece que ele está entendendo que ele vai precisar rebolar muito para que... Porque o cenário que o Pedro desenha, na minha opinião, está certo. Hoje, olhando a configuração das coisas, o Tarcísio é um cara que vai chegar muito forte eleitoralmente em 2026, se for ele mesmo escolhido do campo da direita, como tudo indica que vai ser. Eu só não acho que dá para dar o Lula como morto, porque... Eu não falei isso. Não você. O Pedro, às vezes, insinua. Não, sobrou para você, Pedro. Não, mas... eu sei, ninguém aqui falou, mas eu estou só falando que eu acho que ele está articulando pesadamente em coisas que talvez a gente não esteja ainda colocando aqui na conta. Você pega hoje o Tarcísio falando que, olha, o Tarcísio hoje esteve num evento numa palestra para investidores e falou, não, veja bem, os poderes estão desequilibrados, o Congresso está muito poderoso, está com todo o orçamento, os ministérios não têm mais poder de nada e tal. É um discurso de quem já está com a caneta de presidente na mão, né? Ele está se colocando, se apresentando para o jogo. Ao mesmo tempo, o Lula está com a caneta de presidente na mão e está articulando com as figuras mais poderosas do legislativo, da política partidária e tudo mais. Então, assim, ao mesmo tempo que o Kassab está do ladinho do Lula, do Tarcísio, perdão, e está mesmo trabalhando, o Lula também ainda tem muitas armas. Isso não é torcida, isso não é uma questão de... Eu acho só que a gente está diante de jogo de gente muito grande, né? No caso de o Kassab versus o Lula, mais do que o Tarcísio versus o Lula, ainda tem muita água para rolar, né? Tanto a gente já falou aqui isso, o próprio Kassab sabe disso, né? E tanto que, né? Não, eu me referia à estratégia para a manifestação chamada pelo campo da esquerda para esse domingo. Eu me referia a isso. Tanto que você não vai ver figuras emblemáticas do PT
enfaticamente mobilizando ou chamando para essa manifestação. Não, essa de domingo. manifestação Muito mais forças, inclusive dos solistas e outras margens ali. Então, eu me referia a isso. Eu não me referia às articulações a partir do governo, não. Não, perfeito. Eu nem quis te dizer isso, pelo amor. É só porque eu fiquei com essa frase do Bruno Vanderlei Reis na minha cabeça desde o dia que ele fez. E eu estava procurando uma oportunidade de usá-la. Usou brilhante. Porque eu acho que esse jogo, ele tem muita movimentação partidária acontecendo. O Republicanos, que é o partido do Tarcísio, não embarcou no discurso da anistia automaticamente. Aí tem o Tarcísio, que é muito forte, evidentemente. Ele não é uma figura orgânica do partido, Republicanos, mas ele, pelo capital eleitoral que tem, é óbvio que ele tem força no partido. Então, não está claro. Ele assim, muito provavelmente vai deixar o Republicanos. Mas o Republicanos está em vias de se federar com o PSDB. O que forma uma configuração diferente, inclusive na centro-direita, porque o PSDB já não é mais um partido de centro-esquerda. O PSDB morreu, então acho que até essa federação... Está esquisito, então, mas tem movimentos para acontecerem ainda, você não acha? Sim. Tem movimentos partidários, inclusive, importantes. O PP do Arthur Lira é também o PP do Ciro Nogueira. São duas forças. Veja, o Arthur Lira está longe de ser petista, lulista, qualquer coisa assim. Ficou agarradinho no Bolsonaro o quanto pôde. Foi primeiro-ministro do Brasil graças ao Bolsonaro, né? Então, enfim, tem muita água para rolar ainda. Mas estava ali por 24 horas de avião do lado do Lula. E o Hugo Mota, por exemplo, já indicou que, olha, não, tem muitas pautas aí do bolsonarismo que eu não vou embarcar, porque não é do meu interesse. Eu tenho outras pautas para fazer avançar, né? Então, eu acho que tem um jogo partidário e na relação Congresso e Executivo que pode bagunçar um pouco ainda esse cenário, um pouco não, muito ainda esse cenário. Este ano de 2025 é o ano que nós vamos ver aí umas movimentações que talvez não seja só o julgamento do golpe que vá movimentar essa coisa toda. E só para quem está ouvindo a gente, o Hugo Mota marcou para a próxima terça-feira a reunião sobre o projeto da anistia, né? Para apreciar com 9 líderes de forma exclusiva a urgência sobre o projeto de anistia. E eu acho que vai trabalhar para derrubar. No avião ou não no avião, essa reunião está marcada para terça-feira. Eu acho que ele vai trabalhar para derrubar, mas aí é achismo, não é apuração. O que você acha, Pedro? Eu acho que a federação do PSDB com republicanos é a prova essencial de que o PSDB acabou. Porque quando eles estavam conversando sobre uma federação com o MDB, pelo menos ainda tinha uma coerência. Afinal de contas, o PSDB nasce dos autênticos do MDB. Ali tinha algum tipo de coerência ideológica. E para os republicanos é o abandono de... É o estrago, acabou, não existe mais esse troço, enfim, não tem nem palavras. Eu queria trazer algumas participações dos nossos espectadores e não vou trazer, eu já estou trazendo um monte, tem várias conversas interessantes acontecendo, mas eu queria dar 2 pitacos aqui. Antes de devolver para vocês e antes de ver se a Luísa também não encontrou nada de interessante, um comentário do Diego Querubino. É impressionante. Tarcísio não fez nada a não ser fazer massacre no Guarujá, fazer crime eleitoral no dia da eleição para a prefeitura, vender o patrimônio paulista e só. É impressionante o que marketing faz. Diego, eu discordo de você por alguns pontos. Que a questão é a seguinte: primeiro, se você faz pesquisa de opinião entre as classes populares, se você vai para a periferia de São Paulo, se você vai para o mundo que vive mais próximo da criminalidade, violência policial é popular. As pessoas acreditam neste tipo de solução. As pessoas têm a impressão de que o sistema de justiça não funciona no Brasil. As pessoas têm a impressão de que o Estado é impotente em relação ao problema do crime organizado e elas defendem exatamente isso que o Tarcísio propõe. Eu não estou dizendo que o Tarcísio esteja certo. Do ponto de vista
pragmático como medida de segurança. Não estou nem entrando no mérito ético, porque eticamente não fica em pé um segundo, mas ética para quem está tentando sobreviver o dia a dia é uma coisa para quem tem diploma superior e está num determinado tipo de elite, em geral, vivendo em áreas protegidas. Do ponto de vista de ética, não se sustenta, mas do ponto de vista estritamente pragmático, não é à toa que uma quantidade tão grande de políticos, principalmente políticos de direita, promovem esse tipo de política pública para a segurança, que é a brutalidade policial. É popular, dá voto. Isso não é marketing, não. Se o cara faz esse tipo de discurso, as pessoas acham que essa é a política certa. Esse é um dos problemas que nós temos no Brasil para lidar com a crise da segurança, inclusive, o fato de que isto é popular. Isso só vai mudar quando um governo tiver coragem de implementar uma boa política de segurança e conseguir, depois de alguns anos, demonstrar com resultado o que uma boa política de segurança faz. Como nenhum governo tentou fazer esse tipo de coisa no Brasil até hoje, pior, né? O governo Sérgio Cabral Filho no Rio de Janeiro tentou. Essa é uma outra discussão. E aí, o ponto é, as pessoas são conservadoras, entende? Quando você, por exemplo, diz, vendeu o patrimônio paulista e você vê isso como uma coisa negativa e acha que... você dá um pouco a entender na sua frase que a sua percepção é que qualquer um concorda que vender patrimônio do Estado é má política. Não é a minha percepção nesse caso, eu discordo da política de segurança do Tarcísio. Algumas privatizações eu vejo como positivas e até necessárias, tá? Mas tudo bem, você não ia esperar nada de um neoliberal maluco como eu, né? Isso posto, privatizações são percebidas pela sociedade como positivas. Ele não faz isso porque ele é um famigerado neoliberal quase fascista. Ele faz isso porque é popular, porque as pessoas concordam com esse tipo de política, entendeu? Quando você começa a falar de privatização de escola, de saúde pública, tudo mais, aí você começa a encontrar mais resistência. Mas coisas como a Sabesp... Mas serviço de saneamento, Pedro? Super. Água, esgoto? Ué, qual o problema? Qual o problema? Não, é um serviço fundamental, né? Não deveria ser... Qual o problema? Luz também é um serviço fundamental e é público, e é privado. Telefonia é um serviço fundamental e é privado. E a questão são concessões públicas. Por serem um serviço que é muito importante para a sociedade, tem um bando de regra, é um troço pesadamente regulado. Mas em sendo regulado, não tem nenhum problema. Eu sei que pessoas de esquerda tendem a achar que tudo tem que ser estatal, e não tem nenhum problema. Também é uma visão possível. Mas a gente está falando de visões distintas e até opostas, porém igualmente possíveis de conviver dentro de uma democracia. Isso faz parte do debate público. O meu ponto é que nessas questões aqui, o Tarcísio é só um político de... Diga. Mas eu vou ter que te interromper. Por favor. Eu vou ter que te interromper por duas razões. Primeiro, porque pesquisas em São Paulo não apontaram apoio popular à privatização da Sabesp, tá? Tem um Quest, mais de 50% dos paulistas com 16 anos ou mais são contra a privatização da Sabesp. Isso é uma pesquisa Quest. 36% eram a favor. Segundo, que muito dessa percepção anti-privatização da Sabesp em São Paulo passa pelo fato de que a privatização da Enel, da Eletropaulo, para a Enel, né? Primeiro para a AES e depois para a Enel, hoje, olha, eu diria que junto com o problema da segurança pública na cidade de São Paulo, é o que mais atormenta, talvez junto com o transporte público, segurança pública e Enel. Assim, são as três coisas que mais atormentam a vida das pessoas que moram na cidade de São Paulo. Eu não sei o quanto isso é péssimo no Estado, eu não conheço tanto assim do resto do Estado da atuação da Enel, mas na cidade de São Paulo assim, quase custou a reeleição do Nunes.
Tá? Flávia, então, eu não tenho... acho que é importante pontuar isso. Eu não tenho o que dizer, você está corretíssima. Eu trouxe... Enfim, é o vício de pensar com cabeça de Rio de Janeiro, olhando para São Paulo, e claro, cada estado vai ter a sua realidade. A gente não é vítima de uma concessionária aqui no Rio de Janeiro, a gente não é vítima de uma concessionária de luz tão desastrosa quanto é a Enel em São Paulo. Mas eu já andei ficando sem água depois que a distribuição foi privatizada. A gente teve um problema, cara, falta de água no Rio de Janeiro. Falta de água no Rio de Janeiro, eu não sei se você conhece um samba dos anos 60, né? De dia falta água, de noite falta luz. Cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. É um problema clássico, na verdade, desde o século XVII, tá? Mas que a gente tem o problema eu tô aqui só há 7 anos, mas a primeira vez que eu tive problema com distribuição, e não tem sido uma coisa pouco frequente no bairro onde eu moro, que é uma região que normalmente não tem problema com isso, tem todos os privilégios, enfim, tem sido bem mais frequente depois. Deixa eu voltar aqui, eu acho que ao cerne do meu argumento, que é o seguinte, o que eu não estou dizendo aqui, que empresas privadas não podem ser incompetentes. Empresas privadas podem ser barbaramente incompetentes e empresas públicas podem ser barbaramente competentes. Aliás, a Petrobras, por exemplo, é uma empresa extremamente competente, que domina a alta tecnologia e tudo mais. Quer dizer, eu não estou tentando fazer aquele discurso, o privado é bom, o público é ruim. E deixa eu só fazer uma ponderação. Eu tinha feito essa pergunta a respeito da privatização do serviço de água e esgoto, porque em algumas das suas explicações sobre ser um liberal, você diz que os serviços básicos têm que ficar na mão do Estado, que você... O que eu acho é que o Estado tem que ser responsável principalmente por saúde, educação e segurança pública. Essas são, quando eu falo de serviços essenciais por parte do Estado, são a esses 3 que eu costumo me referir. Outras coisas eu acho que cada modelo pode definir de uma forma ou de outra. As duas coisas podem funcionar. Pode funcionar privado e pode não funcionar privado. Pode funcionar público, pode não funcionar público. Flávia, eu não tenho nem o que argumentar. Você está com a pesquisa na mão e você está com a experiência da Enel na mão. É claro que você está certa. Agora, não está afetando a popularidade do Tarcísio por alguma razão, né? Eu não sei qual é, mas de alguma forma não está. Eu acho que não é só marketing. Eu acho que isso não é só marketing. Eu acho que o Tarcísio, de alguma forma, inspira algum tipo de confiança que talvez venha de puro antipetismo. Mas ele inspira algum tipo de confiança no povo de São Paulo. Os outros comentários que eu queria trazer são 2 comentários do Marcos Rigon. O primeiro é o seguinte: Pedro, seguindo a sua lógica, ele está falando do que a gente estava falando logo no início do programa, seguindo a sua lógica, qual o elo entre uma pessoa que depredou em 8 de janeiro e Bolsonaro, se ele publicamente falou em não fazer bagunça? E depois, Pedro, desde quando discutir e analisar sobre o estado de defesa ou sítio é crime? Marcos, vamos lá. Primeiro, não está sendo discutido na justiça se existe um elo entre as pessoas que fizeram a depredação no 8 de janeiro e o Bolsonaro, para elas. Porque não existe um elo direto. A questão é se houve lá em cima o início do planejamento de um golpe de Estado, se parte do planejamento desse golpe de Estado incluiu a mobilização de pessoas na frente de quartéis para pressionar militares a pressionarem o alto comando do Exército, e se a consequência dessas aglomerações, em particular em frente ao Forte Apache, que é o quartel-general do Exército em Brasília, levou à depredação do 8 de janeiro. E esse elo está dado, tá? Não só por muitos testemunhos, inclusive dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, como também por documentação. A resposta que é mais fácil te dar é a resposta sobre desde quando é crime analisar estado de defesa ou estado de sítio. Não existe nenhum crime em analisar estado de defesa e estado de sítio. Agora, se você propõe fazer o estado de defesa e o estado de sítio no prédio do Tribunal Superior Eleitoral,
Você está propondo o quê? Porque a ideia de um estado de defesa e um estado de um sítio é, em momentos de grave insegurança para o país, ou então em momentos de grande calamidade pública, você pode vir a precisar decretar horário para as pessoas se recolherem em casa, um espaço em que as leis e direitos fundamentais sejam suspensos para você isolar pessoas, porque tem uma pandemia, porque houve uma grande enchente, porque houve... Aí você precisa o uso maior de autoridade, esse tipo de coisa. Quando você se propõe a decretar um estado de defesa e estado de sítio no prédio do Tribunal Superior Eleitoral ao fim de uma eleição, o seu problema não é com a segurança física do país, não é com uma grande calamidade. O seu problema é com o resultado das eleições. E o nome disso é golpe de Estado. Então, esse discurso absolutamente cínico de ele só estava discutindo o estado de defesa, mas ele estava discutindo o estado de defesa onde? Com que objetivo? Com o objetivo de cancelar as eleições. Passando por cima de quem? Passando por cima daquele órgão que a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece como sendo o órgão responsável pela condução das eleições. Quem define, quem diz na lei brasileira que uma eleição valeu ou não valeu é o Tribunal Superior Eleitoral, não é o presidente da República. Existe alguma instância acima do Tribunal Superior Eleitoral? Existe. É o Supremo Tribunal Federal. São essas as estruturas que têm autoridade de acordo com a Constituição para adaptar com as eleições, ninguém mais. Então, você pode achar bonitinho comprar esse discurso do Bolsonaro, só estava discutindo o estado de defesa, mas o nome do estado de defesa que ele estava discutindo é golpe de Estado. Flávia. Antes, só mais uma mensagem aqui do Hugo, Pedro. Mas não foi só também... Desculpa, Flávia, só para arrematar aqui, porque tinha uma mensagem do Hugo Gervásio que diz o seguinte: para a direita cansada dos embates constantes e da verborragia translocada bolsonarista, o Tarcísio é sim razoável. Para a esquerda nunca será. A direita o entende como o melhor possível. Que eu acho que é o resumo do que a gente estava discutindo aqui, do porquê que essas coisas não pegam para ele. A avaliação é essa. Eu acho que sim, Desculpa, Flávia. Eu vou... Não, eu só ia... Em cima desse comentário do Pedro, não foi só, mesmo... Além disso tudo que o Pedro falou, não foi só uma discussão sobre um estado de defesa ou um estado de sítio. Teve um processo inteiro de desacreditação do processo eleitoral. Inclusive a despeito de relatório das Forças Armadas sobre a segurança das urnas. Então, assim, não é assim, ai, gente, tô achando que a coisa não tá muito boa. Você confia nesse sistema eleitoral? Não sei. Não foi isso. Eles foram convidados a testar as urnas dezenas de vezes, a participar, a produzir pareceres, a apresentar provas que mostrassem qualquer vulnerabilidade, e nada disso foi feito. E aí, mesmo apesar disso tudo, eles queriam pegar uma eleição legítima e jogar no lixo à força, né? Então, não é só discutir umas ideiazinhas.